Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quer saber? A indústria petroleira precisa ser detida. E o vício da petrodependência Precisa ser cuidado. Não é mais razoável que o petróleo continue contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades e seus territórios. Destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. A indústria petroleira não pode seguir adiante. É a principal responsável pela violação de direitos humanos e da natureza. A civilização petroleira não cabe mais no planeta. É o principal responsável pelo aquecimento do clima. Precisamos detê-la. Mas como? Despetrolizando a vida. Na semana sem petróleo. Transição da vida. Nós transitamos. Tu transitas? Transição energética. Terra em trânsito. Venha para a campanha Nenhum Poço a Mais. Nem um poço a mais. Nenhum poço mais. Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Estamos começando mais uma atividade da quarta semana sem petróleo, hoje com o Luiz Afonso, da 350.org Brasil, com a atividade Você sabe o que é o fracking? Essa atividade destrutiva pode estar mais perto do que você imagina. Então, diretamente de Guaraqueçaba, no Paraná, seja bem-vindo, Luiz Afonso. Obrigado a todos. É uma honra estar aqui. Uma boa tarde, né? Que tenhamos uma tarde bem produtiva. Para nós é uma honra estarmos aqui na campanha Semana Sem Petróleo, Nenhum Poço a Mais. São os nossos parceiros, nossos colegas de luta, que estão no enfrentamento diário. Eu sou das 350, atuo na 350 já há algum tempo, e nosso grande foco é, sem sombra de dúvida, combater os combustíveis fósseis, as mudanças climáticas e os combustíveis fósseis, o gás, carvão, petróleo, né? Então, toda essa matriz energética suja, imunda, que contamina, que destrói, é isso que nós defenestramos, é isso que nós lutamos. E já conseguimos boas vitórias, não é fácil dizer vitórias num campo tão áspero, né, como é esse do petróleo e gás, principalmente em se falando do modelo econômico que nós temos aí. Mas o nosso papo hoje vai ser sobre o fracking. E eu gostaria que a Clara pudesse compartilhar. A gente preparou alguns slides, pouquinhos, porque a gente quer mais conversar do que ficar falando, né? Então, talvez dentro da matriz energética do petróleo e gás e do carvão, o fracking e o carvão sejam os mais perigosos que nós temos para a nossa sociedade. Eu classifico até o fracking como uma atividade criminosa, porque ela só prevalece em cima do capital. E quando a gente fala de capital, a gente não está falando dos grandes capitais, não. Nós estamos falando dos pequenos e médios capitais. Você não vê uma Shell, você não vê uma Chevron, você não vê uma BHP, você não vê uma Petrobras metida nesse tipo de atividade, nesse tipo de extração que é chamado fracking. Você vê as médias, as pequenas e até as micro. Quer dizer, qual é a responsabilidade social, qual a responsabilidade... Não que as outras tenham também, que também não tem, né? Mas, principalmente, quando se fala em impactos, né? O que essas empresas, essas companhias vão poder assegurar de resultados em caso, e o fracking é comprovadamente destrutivo, né? Para recuperar o meio ambiente totalmente degradado ao final. Nenhum, absolutamente nenhum.
Então, o fracking realmente é uma atividade que eu caracterizo ela como criminosa. Ela não tem segurança absolutamente nenhuma, apesar de que a Agência Nacional do Petróleo defende a utilização deste modelo de extração, mas nós vamos ver logo a seguir que é tudo uma grande falácia e uma grande mentira. Vamos lá, passa para nós lá, por favor, claro. Aí nós temos as principais jazidas, reservas de xisto no mundo, né? Onde é que estão as setinhas ali em amarelo? É onde que elas estão sendo exploradas com grande frequência. Então, nós começamos ali pela América do Sul, ali no meio da Argentina, mais para baixo, junto à Patagônia, passa pelo Rio Grande do Sul, pelo Uruguai, Rio Grande do Sul, e se estende até o Mato Grosso. Essa daí, no lado brasileiro, é conhecido como a Bacia do Paraná, né? Pega boa parte do Paraguai também. Depois ela faz um intervalo, né? Adentra pelo lado de Minas Gerais e vai para o Nordeste, se espraiando pela Amazônia e fazendo uma curva lá por cima, nas Guianas. Esta é a linha, esse S é a linha onde que nós encontramos as maiores reservas de xisto na América do Sul. E, por conseguinte, o fracking, o gás, o shale gas, o gás de xisto, ele é extraído justamente dentro dessas jazidas. Notem bem também que aonde que nós temos os pontos vermelhos ali, aonde que está, coincidentemente estão os nossos aquíferos, né? Então, quando a gente fala de exploração de xisto, exploração de gás de fracking, nós estamos falando de contaminação direta dos nossos aquíferos. Lá em cima, nos Estados Unidos, onde que começou essa técnica essa técnica não é uma técnica nova, é uma técnica já bastante antiga, talvez uns 30 ou 40 anos. Acontece que os americanos exploravam inicialmente nos desertos, principalmente o deserto da Arizona. E ninguém mede o impacto no deserto, vai medir a consequência desse tipo de exploração em cima de escorpião, cobra, lagarto, aranha, não vai, né? Então, à medida como que esses poços foram se exaurindo, foram se extinguindo, depois eu vou explicar o porquê, eles começaram a avançar sobre comunidades. E já final dos anos 80, começo dos anos 90 e mais fortemente no início dos anos 2000, que se notou realmente os grandes impactos que essa atividade provocou na economia das pequenas cidades, dos pequenos agricultores, dos pequenos pecuaristas, enfim, contaminando o solo, contaminando a água, contaminando o ar, contaminando os animais. É devastador, é devastador. Tudo em função de um capital fácil, entre parênteses, fácil, rápido, né? E que é um modelo de capital que os Estados Unidos, a América, principalmente, adotou. Vocês se lembram que, há uns tempos atrás, talvez na época acho que no primeiro governo do Obama, né, o preço do petróleo estava 100, 120 dólares o barril, né? Já no final do governo Obama e no começo do governo Trump, isso daí caiu abruptamente, foi a 50, 60, 30, 40, flutuou dentro dessa linha. Por quê? Por causa do gás de xisto, da alta exploração do gás de xisto através do modelo do fracking nos Estados americanos, né? E isso, as consequências estão acontecendo agora, né? E daqui para frente vai ser ainda muito pior. Depois nós temos ali no Canadá, né? Na Rússia e também na Austrália, né? Na Austrália, em alguns estados australianos já conseguiram proibir essa técnica lá. Na Europa, principalmente, a Alemanha já disse não ao fracking, a Itália, a França, a Bélgica, né? Então, são modelos que nós devemos olhar com muito carinho e seguir esse exemplo. Passa para frente ali, Clara, por gentileza. O fracking é o seguinte, gente.
não pense em grandes plataformas, como a gente pensa, plataformas marítimas. Não, é uma coisa muito pequena. São torres de 20, 30 metros de altura. E eles fazem uma perfuração, primeiro, vertical, e vão chegar a aproximadamente cerca de 1.500, 2.000, dependendo da região, 3.000 metros. E depois eles fazem uma perfuração horizontal, para justamente atingir toda a massa aonde que está o xisto instalado. Tá? Daí eles injetam uma quantidade imensa de água, Aí, então, vem a competição sobre a água, né? As outras economias que dependem da água, a própria população, né? O gado, a irrigação, etc., fica competindo com essa atividade suja. Junto com a água, eles injetam toneladas de areia, né? Por que areia? A areia ela vai adentrar e ela vai, no rompimento, na explosão, ela vai segurar as fissuras para que elas não fechem de volta, ou seja, para que o gás possa sair por ali. Porque, senão, quando, junto com os produtos químicos, onde que fazem a explosão, porque é uma atividade que força o gás sair do subsolo, onde que ele está impregnado na rocha de xisto, se ele explode e se não tem nada para segurar, ele retorna e acomoda e prende o gás de volta. Então, a areia serve para justamente isso, para continuar abrindo todas as fissuras possíveis e imagináveis aonde que esteja o gás ali concentrado e que ele possa escoar de volta para a torre. Né? Daí ela é capturada, é passada por um processo aqui, e depois ela é encaminhada ou para o gasoduto ou ela vai por caminhões até as unidades aonde que elas vão ser trabalhadas. Vocês podem ver, retorno na tela, vocês podem ver que ali tem ali a questão da água, né? O famoso lençol freático. Né? Mas quando a gente fala de lençol freático, a gente esquece que abaixo disso nós temos o aquífero. Geralmente, principalmente na nossa região, nós temos o aquífero. Né? Então, além de contaminar, quando vocês veem as fissuras aqui nesse desenho, nessa ilustração para cima, e aonde que está contaminando ali na explosão, né? Nós também temos na parte inferior, aonde que está o aquífero. Ok? Passa para mim, Clara, obrigado. Esse daí é um campo de fracking, né? Que foi uma imagem aérea, depois nós vamos ter uma outra imagem aérea ali, que vai dar para ver bem legal como é que a coisa é, o desastre que é isso. Né? Aqui no Brasil são aproximadamente 15 estados, né? Algo perto de 400 cidades, algo perto de 40 milhões de brasileiros, né? 90% da produção agrícola do estado do Paraná, de São Paulo, 19%, Mato Grosso, eu acho que Mato Grosso até mais que 15%, eu acho que chega a 35%, a 40%. Não se faz fracking, não se faz a exploração de petróleo dentro da cidade. Onde é que eles vão fazer? Eles vão fazer no meio urbano, no meio rural, né? Distante das cidades. E onde que ele está distante da cidade, ele está impactando o agricultor familiar, ele está impactando o indígena, está impactando quilombola, está impactando o pescador artesanal, enfim, eles estão impactando as nossas comunidades, né, que estão fora do eixo urbano. Né? Então, é óbvio que ali vai causar um problema seríssimo. Né? Vocês notem que essa figura que está aí colocada é uma figura bem estigmatizada. Né? O que ocorre? A atividade do fracking, por incrível que se pareça, ela é muito rápida. Um poço de fracking ele se exaure aproximadamente em 3, no máximo 5 anos. A partir dali, toda aquela estrutura é colocada para frente, e vão furando, e vão furando. Então, é uma cadeia de poços, de torrezinhas, andando para frente, exaurindo tudo, e o que sobra para trás é a terra arrasada. É até aquela figura emblemática dos gafanhotos aqui no sul, né? Na Argentina, né? Onde que eles entram,
comem, devoram tudo, quando eles saem, terra arrasada. Então, esse pessoal do fracking, esse pessoal deste modelo de extração, nada mais são do que gafanhotos, né? Eles estão ali para tomar tudo o que a terra tem, que a natureza tem, e deixando prejuízo e todo o dano para aqueles que lá viveram, vivem e viverão. Passa para frente. Essa daí é uma imagem aérea, lá, quando nós tivemos, até o Renan está aí compartilhando junto comigo. Obrigado, Renan, por estar aí. Inclusive, ele pode até me ajudar, porque ele esteve junto comigo lá em Neuquén, na Argentina, né? A famosa vaca morta. Nós ouvimos muito falar sobre o fracking, lemos muito, assistimos muita coisa, mas a gente precisava ver, sentir, estar lá, perto, falar com as comunidades, olhar o que era aquilo. E nós fomos, através de uma comitiva nossa, fazer um trabalho de campo direto com o fracking na região da Argentina, na Patagônia Argentina, na província de Neuquén. E lá nós encontramos essa realidade, né? E que nada difere da realidade dos Estados Unidos, nada difere também que da realidade da Austrália. A devastação total. Todos esses campos aqui, mais secos, são campos mortos. Não se tem mais vida nesses campos. E nós vamos explicar por que mais adiante. Vamos lá. Clara? Ele compromete os aquíferos. Tem aquela imagem que viralizou no YouTube e algumas outras redes aí, do sujeito lá que abre a torneirinha, mete uma faísca ali, a água explode, sai fogo, tal. Isso é verdade, isso não é montagem. É assim, ali é o gás metano que sai e outros tipos de gases também que saem, né? O Serviço Zoológico dos Estados Unidos, né, aponta, né, que esses fluidos vazam, né, e quando se vazam esses fluidos, né, é uma coisa muito interessante. 6% desses fluidos, porque o que a Agência Nacional, o que os geólogos falam? Não, porque nós prendemos tudo e lá não sai nada. Não sai nada uma hora, tá? Já está provado. 6% de todos aqueles fluidos, todas aquelas centenas de produtos químicos que eles injetam, muitos deles cancerígenos, né, radioativos, né, que injetam para explodir aquelas pedras, o xisto lá embaixo, para poder eliminar o gás, né, 6% saem no mesmo momento eles estão saindo. Tá? 50% do que eles colocaram lá dentro, injetaram lá dentro sobre alta pressão, vão sair nos primeiros 3 anos. E 100% vai sair em 10 anos. Então, sai tudo, não fica nada. Ali só fica terra arrasada. E o que ocorre, né, quando atinge os lençóis freáticos, daí, no caso, e pega os lagos, os rios, né, a contaminação no bioma aquático é total, né? Então, contamina tudo. Nós estamos falando de peixes, mas nós estamos falando, primeiro, antes de tudo, dos plânctons, dos microplânctons, de toda a cadeia que está ali envolvida dentro daquele meio aquático. Aqui tem uma passagem, lá na Argentina, que nós tiramos essa foto desse outdoor, né? Essas terras han sido contaminadas por metanol, né? Que é o metano, né? Atenção, 100% do metano já é letal. As análises aprovam 191% de metano naquela região. Então, é braba a coisa. Vai para frente. Por favor, claro. Extração e tratamento não conseguem tratar essa água contaminada, não tem tecnologia no mundo que trate essa água, que deixe ela própria para consumo novamente. Há uma acidificação da terra, contamina o ar, como nós já falamos, são centenas de... Aqui falam em 600, eu não consigo nem vislumbrar o que é 600 produtos tóxicos, mas, com certeza, mais de 300 são. Tá? Há uma relação que eles fizeram, esses cálculos, como havia conversado anteriormente. Né? Antigamente se fazia essa extração
nos desertos, e lá ninguém media nada, né? À medida que foi chegando perto das comunidades, perto das cidades, as universidades, as academias, os cientistas, as pessoas começaram a observar e começaram a medir, né? E fizeram algumas comparações, né? Uma torrezinha de fracking, ela usa tanta água que poderia abastecer uma cidade com 65 mil habitantes. Veja o tamanho da desgraça que é isso, né? E a água, nós sabemos que é o produto, o bem mais precioso que nós temos no planeta, água limpa, né? A técnica é capaz de provocar terremotos, e os terremotos têm acontecido nos Estados Unidos, são registrados por ano, algo perto de 2.000, 3.000 sismos, né? Aqui no Peru, nós tivemos, acho que faz uns 3 ou 4 anos atrás, se não mais, um terremoto grande, bem na divisa com o Brasil, e a nossa suspeita é que eles estavam fazendo não só o fracking, mas também o refracking, ou seja, usando mais contaminantes, mais água, mais explosivos para explodir, para tirar a última gota de gás que possa ter lá embaixo da terra. Tudo em prol do capital, tudo em prol do lucro fácil. E depois vocês vão ver que não é tão fácil assim para quem está na linha de frente, que se ferra. Vamos lá. Por favor. Olha aí, ó. Nós tivemos, e o Renan estava junto comigo nessa parada aí, nessa visita técnica, né? Então, as pequenas companhias, né? Os armazenamentos, como é que eles armazenam os produtos tóxicos, tudo a céu aberto, tudo sem cuidados, né? Então, a atividade é muito suja, é muito suja. Aqui atrás você vai ver aqui a petroleira, né? Chácara petroleira, né? Então eles adquirem algumas áreas, né? Para instalar seus equipamentos. E atrás vocês veem ali as macieiras ali atrás, né? Então, depois nós vamos falar sobre isso. Passe para frente para mim, Clara, por favor. Como eu falei para vocês, são pequenas torres, são pequenas unidades. E à medida que elas vão, elas são montadas, elas são construídas de forma que elas possam ser desmontadas com facilidade e realocadas em outro local, tá? Então, é um caminhar que eles fazem sobre o terreno, tá? E eles vão avançando nessas áreas todas com o único objetivo de explorar tudo que tem de shale gas, de gás de xisto. Aí são imagens de duas unidades, não é a mesma, né? Mas são 2 unidades em Neuquén, Vaca Muerta, no sul da Argentina, na região da Patagônia. Nessa aqui, que está numa visão aqui cheia de luz, a outra coisa, que eles usam de energia é estupendo também, é muito grande. Vocês podem ver que o caminho aqui era uma plantação antiga de macieiras também, né? Vamos lá? Passa para mim, por gentileza. E isso eu quis passar para vocês porque a gente esteve conversando com eles, com a comunidade. O senhor Ortega, aí, que está dando essa entrevista, ele é o presidente do Sindicato Rural de Neuquén. Quando ele estava dando essa entrevista, esse senhor, trabalhador, homem que a única coisa que ele soube fazer na vida foi trabalhar, chorava. Chorava porque quebrou. Ele quebrou. Todos os companheiros, todos os parceiros, foi estarrecedor isso. Ele chorava que nem criança, porque simplesmente acabaram com a maçã argentina. Os chilenos, do lado vocês podem ver lá uma maçã free fracking, né? Chile, made in Chile, free fracking, livre de fracking. Vendo essa situação toda, sabendo que a Europa não está comprando produtos que estejam contaminados com o fracking, que são centenas de produtos químicos, centenas de produtos, alguns deles radioativos, essas maçãs que vêm da Argentina, a pera da Argentina foi considerada a melhor pera do mundo. Acabou. Simplesmente acabou. Eles quebraram, totalmente quebrados. Tá? Não tem o que fazer. Não tem como recuperar, não há tecnologia para recuperar esses terrenos. Só o tempo, daqui dos, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, sei lá quanto, né? Mas não há tecnologia para recuperar eles. Hoje você não encontra, antigamente no mercado, se ia no mercado, você encontrava aquelas maçãs galas lindas, grandes. Eu não gostava delas, mas elas eram bonitas, né?
argentina, né? Made in Argentina, a maçã argentina, pera argentina, pêssego argentina, nectarina argentina. Hoje você não encontra mais nada. Acabou o mercado deles. E no Brasil, o que ocorre é que os nossos agricultores, as nossas cooperativas, vendo isto, o exemplo que está ocorrendo na Argentina, porque também a soja argentina está começando a ser questionada. O vinho, porque eles estão querendo avançar para Córdoba, o vinho argentino está começando a ser questionado, já está havendo exigências fitossanitárias para fazer análise do composto daquele vinho, para saber se eles têm ou não contaminação do fracking, contaminação dos elementos químicos que se utiliza para a extração desse meio de combustível fóssil. Tá? Então, eu não encontro, sinceramente, não encontro vantagem, eu não consigo. Nós tivemos já, o Renan já esteve em audiências públicas na Agência Nacional do Petróleo, já questionou a Agência Nacional do Petróleo, já questionou os órgãos ambientais que, porventura, venham um dia sequer licenciar uma porcaria dessa. Eles ficam quietos. Eles não falam nada. Eles não retrucam, eles não têm argumentos para retrucar. Porque eles sabem que é verdade. Mas tudo em cima da ganância do ser humano. Quem quiser no privado, ou próprio com a Clara, o pessoal da FASE, depois eu passo o telefone para vocês, o e-mail, o telefone do senhor Ortega. Quem quiser ligar para ele, perguntar como é que estão as coisas, quem quiser se informar, ele sempre ficou à disposição para esclarecer. Tá bom, gente? Passa para frente. Obrigado, Clara. O que nós fizemos quando nós vimos isso já em 2014? O que ocorreu foi que a 12º leilão da Agência Nacional do Petróleo, isso foi, acho que no começo de final de 2012, começo de 2013, leiloou uma série de áreas para a exploração do gás aqui no Brasil. E quando nós nos deparamos com isso, principalmente na Bacia do Paraná, na Bacia do Juruá, no Acre, e no Piauí, e na região central de São Paulo, ali em Bauru, aqui naquela região. Daí o que nós... Como é que pode? Nós precisamos conversar com a comunidade, nós precisamos levar essa informação, nós precisamos trazer a academia. A SBPC já tinha se posicionado ao contrário, existia uma série de pesquisadores que já estavam alertando sobre isso, muito pouco falado no Brasil ainda, mas já estava começando a surgir matérias técnicas, né? Depoimentos de pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, né? E o que nós fizemos? Nós fomos aos municípios, né? E quando nós fomos aos municípios, nós fomos conversar com as igrejas, fomos conversar com as ONGs locais em cada município, fomos conversar com os vereadores e desenvolvemos, foi um conjunto, foi uma obra coletiva, né? Desenvolvemos uma metodologia que acabou dando certo, ou seja, invocando o Pacto Federativo, ou seja, o município ele tem gestão sobre o seu território, nós provocamos as câmaras de vereadores para aprovar leis municipais proibindo essa atividade no seu município. E nós conseguimos em mais de 150 municípios, é muito mais, eu coloquei 150 aqui, mas é muito mais, eu até já perdi a conta de quantos municípios nós conseguimos aprovar leis municipais proibindo o fracking no seu município, na sua região. Por quê? Porque eles não queriam correr o mesmo risco que os produtores da Argentina correram, que os produtores americanos estão correndo, os pequenos e os médios. Nós fizemos inúmeras, centenas de audiências públicas. Fizemos ações civis públicas. Tivemos o Ministério Público Federal atuou com muita eficácia
conseguiu, o Ministério Público, méritos do Ministério Público Federal, suspensão dos leilões da Agência Nacional do Petróleo na região do Piauí e do Maranhão. Nós conseguimos, também com o Ministério Público Federal e com o CIMI, principalmente com o CIMI também, que foi um grande parceiro na época, uma ação civil pública proibindo ou anulando, foi melhor até, não foi nem proibindo, foi anulando o leilão das áreas que a Agência Nacional do Petróleo havia colocado lá no Alto Juruá, porque também pegava índios isolados, porque pegava comunidades indígenas e elas não foram consultadas, né? Então, a Petrobras, inclusive, que adquiriu esses lotes, acabou a Agência Nacional do Petróleo tendo que devolver o dinheiro, era 257 milhões de reais, se não me engano, na época, que teve que devolver o dinheiro para a Petrobras, porque aqueles lotes simplesmente foram anulados, né? Sem haver toda essa conscientização. E o órgão ambiental estava entrando de vendido, não estava nem questionando. Não sei por que cargas d'água, eu creio que isso falta um pouco de inteligência por parte dos nossos órgãos ambientais, mas estavam indo na conversa deles. Aí a mobilização, por exemplo, Cascavel, que foi a primeira cidade no Brasil, primeiro município no Brasil, proibiu o fracking, fecharam a cidade, os agricultores foram para a rua, a população foi para a rua, foi feriado municipal naquele dia, os estudantes, as escolas, os professores, as igrejas, todos foram para a rua. Para quê? Para pedir aos vereadores a aprovação dessa lei, protegendo a economia daquela região contra esses gafanhotos. Na verdade, eles são gafanhotos, porque eles vão lá, exploram tudo, vão embora e deixam o prejuízo para quem mora lá. Sem responsabilidade nenhuma. Também participamos de diversos leilões, acho que desde a FASE participou conosco, acho que foi em 2017, né? Convidei em 2018, 2019, né? Não deu certo, mas acho que agora, em 2020, nós vamos participar do outro, aí, se a pandemia nos deixar, né? Se não, fica só em 2021. Né? Mas é participar para mostrar a nossa indignação, para mostrar a nossa cara, para dizer não aos combustíveis fósseis, para dizer não ao fracking, né? Para dizer que aonde que eles estão explorando existem pessoas, existem comunidades, existem economia, nós não precisamos dessa economia para crescer, nós temos economias alternativas, nós temos as economias locais, nós precisamos fortalecer o que nós temos de bom e não importar essas invencionices, né, que no final de tudo só vão trazer para nós os grandes prejuízos. Passa para nós, por gentileza. Aí está a figura do lado direito, aí sou eu, e do lado esquerdo é o nosso companheiro Alexandre Anderson, lá, pescador lá da Baía da Guanabara, né? Também um grande defensor dos direitos dos pescadores artesanais, um combatente da indústria do fóssil, né? E tivemos lá, né? Essas imagens viralizaram o mundo também na época, né? Acho que foi o ano passado isso que foi. Passa para nós, por gentileza. E aí, quando a gente essa sou eu, né? Fica olhando para o horizonte, olhando para uma torre de fracking, olha assim e pergunta, né? O que nós estamos fazendo para o nosso meio ambiente? O que nós estamos fazendo para a nossa terra, para o nosso viver? O que nós queremos? Aonde que nós queremos chegar? E não pensem os senhores, que Neuquén, que é uma cidade até... não é uma cidade pequena, não. Uma cidade boazinha, uma cidade média do interior da Argentina. Não pense que tem fartura lá, não. Lá é pobreza, gente. Lá não tem água. A luz é cara, eles não conseguem pagar a luz. Nós visitamos casas que eles usam fogão a lenha para cozinhar, porque o gás é muito caro. O gás que é produzido na terra deles é muito caro. Quem emprega lá não é argentino. Tem muito brasileiro, tem africano, tem americano, tem europeu.
A economia não gira. O que eles tinham de bom e de excelência, que era desejado pelo mundo todo, que eram as frutíferas, perderam tudo. Por uma economia que explora 2, 3, 4, 5 anos, vai, depois vai embora e deixa todo aquele passivo ambiental para quem mora lá dentro. Não é muito diferente dos Estados Unidos, não é muito diferente da Austrália. A Argentina é nosso irmão aqui embaixo. E que quando contaminarem o nosso lençol, o nosso aquífero Guarani, e quando contaminarem o nosso aquífero Carso, que é maior que o Guarani, que é mais importante que o Guarani, que está abaixo do Guarani, inclusive, o que nós vamos fazer? Para quem não conhecia o fracking, estou apresentando. Vamos conversar, Clara? Caramba, é impactante. Realmente, se eu posso fazer uma pergunta, inclusive, aproveita. Na parte que estava falando ali sobre as maçãs e os alimentos que ficaram contaminados e que o Chile aproveitou e tal, eu não tenho certeza, mas eu acho que você comentou que foi a União Europeia que criou algum tipo de barreira para a entrada desses produtos. O Brasil continua importando? Eu acho que até entra, mas não entra mais com certificado de origem, né? Não deve estar entrando com certificado de origem. Porque se os mercados também estão atentos também, né? É porque você não vê mais aquelas maçãs, a maçã argentina, né? Numa gôndola especial com preço 5 vezes maior do que a nossa, né? Produzida ali em Santa Catarina, né? Aqui no Paraná, né? Que era uma maçãzinha gostosa. A nossa Fujizinha, né? Era pequenininha, mas era muito saborosa, né? Nós não vemos mais, você pode circular nos grandes mercados, você não vê mais aquelas gôndolas que se via antigamente com produto importado. Quando diz é produto importado, mas não diz da onde, né? Porque se souber que é da Argentina, não compre, tá, gente? Não por conta dos argentinos, mas é por conta da opção que eles fizeram pelo fracking. Eu gostaria também de colocar uma pergunta aqui, uma preocupação nossa. Vai, Beto. Então, bom, boa tarde, né? Obrigado aí pela explanação, pela aula aí sobre esse problema. E, bem, nós estivemos juntos naquele leilão da Agência Nacional do Petróleo, foi em 2017, como você citou, e lá a agência colocou à venda os chamados campos marginais, né? Que são poços antigos de petróleo, não de gás, e que a produção já estava muito baixa. Como você falou, as grandes empresas, as grandes da indústria petroleira não se interessam por esse tipo de campos. E por isso que foram pequenas petroleiras que arremataram. O que nos preocupa é o seguinte: para eles extraírem essa última gotinha de petróleo, que, como você disse, como gafanhoto, eles vão percorrendo os territórios e sugando o que ainda resta, existe a possibilidade deles usarem essa técnica de fracking para extrair esse restinho de petróleo, ou o fracking é específico para algum tipo de poço? Essa é uma pergunta. E a outra, porque não teríamos tempo para muitas mais, você falou aí das ações de mobilização nos municípios aí do Paraná, do Sul, e que conseguiram algumas leis que proíbem a aplicação dessa técnica nos seus territórios. A pergunta é o seguinte: a população, então, teve o direito de dizer não? Porque esse é um questionamento que a gente faz, né? Porque aqui no norte do Espírito Santo, por exemplo, onde tem o petróleo em terra e tem também uma extensão enorme de monocultivos de eucalipto, o poder municipal, o poder legislativo de Conceição da Barra aprovou leis que proibiam a expansão do monocultivo. A empresa simplesmente questionou, dizendo que o poder municipal não tinha
poderes para legislar sobre essa causa. E no caso das petroleiras, que eles ainda dizem que nós somos superficiários, que o subsolo não nos pertence, como foi possível isso? Obrigado. Vamos lá, obrigado. Boas duas perguntas, Beto. Obrigado pela tua sapiência aí. Com relação aos poços de petróleo, eu conheço os poços aí no norte, inclusive nossa preocupação é que agora, se vocês, quem tiver interesse de pesquisar um pouco mais, entre no site da Agência Nacional do Petróleo, e lá você vai encontrar os leilões, né, o leilão permanente, e é onde que você vai ter a Bacia do Espírito Santo, e uma série de poços que estão sendo colocados em oferta para leilão permanente. Tá? E eles não dizem para que é, para gás ou se é para petróleo. Eles não fazem nenhuma afirmação. E a segunda coisa é que não existe lei que obrigue eles a dizer que eles vão utilizar o mecanismo tradicional, convencional ou não convencional. O não convencional é o fracking. Tá? O convencional é isso que a gente conhece lá, aqueles cavalinhos batendo e puxando e tal. Esse é o convencional. E o não convencional é o fracking, porque o que é o não convencional? É onde que há ruptura embaixo, no subsolo, onde que eles explodem, eles fazem sob pressão absoluta, com muita água, areia, produtos químicos, né, e etc. Então, não há uma transparência, diga-se passagem, transparência para a Agência Nacional do Petróleo é um pouco difícil, né? Mas não há nenhum tipo de transparência que possa afirmar para as comunidades, para a população, o que eles vão fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, entrando já na sua segunda pergunta, realmente o direito constitucional fala que o subsolo pertence à União, né, e o solo pertence aos municípios, a quem detém os seus direitos. Acontece que nós temos uma coisa chamada Pacto Federativo também. Tá? O que ocorreu lá, por exemplo, na cidade de Toledo, né, próximo a Cascavel, é que a empresa, acho que era a Total, se eu não me engano, que estava fazendo as sísmicas, as atividades sísmicas, que é a primeira atividade para se levantar qual é o grau de material que vai ter de jazida, se é interessante, se vai ter gás mesmo naquela região, né? É a primeira que eles fazem. O que aconteceu? O município se organizou, sabiam que eles estavam chegando, e primeiro, eles não deixaram entrar nas propriedades para fazer isso. Segundo, o hotel não hospedou. Vocês querem se hospedar? Vão se hospedar em outro lugar. Aqui, não. Os restaurantes não deram comida. Os postos de gasolina começaram a dizer, não, nós não vamos abastecer os carros de vocês. Não interessa para nós não queremos vocês. Quer dizer, a população começou a ser tão antipática, que os caras começaram a dizer, poxa, e já começaram, inclusive, a dizer, olha, se parar aqui, vai apanhar, acabou. Não estou incentivando a agressão, não estou incentivando a violência, agora estou incentivando que você, de forma cidadã, busque todos os direitos possíveis e imaginários para defender o seu território. Organizado. Tá? E isso foi o que aconteceu em Toledo. Né? Então, agora, é uma bela discussão também, essa história do Pacto Federativo. Pertence tal. A quem pertenceria a obrigação de cuidar do povo brasileiro numa pandemia? Não era do Ministério da Saúde? O STF julgou que os municípios que devem cuidar. Um belo precedente, Pacto Federativo. Vamos dar poder ao município, municipalizar cada vez mais, porque é ali que você vive, é ali que você sabe a realidade. Vou te dar um exemplo para os amigos, para os companheiros. Vocês têm ideia de qual que é o PIB, o Produto Interno Bruto do município de Toledo, por exemplo? Tem ideia? Anual? Não consigo nem dar uma ordem de grandeza. $1 bilhão, que é o maior produtor de carne suína, tudo pequenos agricultores, tudo em cadeia do país. Frango, a indústria
a Aurora, a Sadia, Perdigão, tem tudo sede lá. Sede, filiais fortes e tudo mais. Qual é a atividade petrolífera? Qual? Que pode superar esse PIB ano? Nenhuma. Então, vamos fazer conta, gente. Vamos fazer conta. Essa atividade, esse fracking, não deixa 30, 40 mil reais na prefeitura de royalties. Você vai perder tudo, vai perder a água, vai perder o ar, vai contaminar a tua população, vai perder os animais, vai perder tudo por causa de uma aventura maluca de meia dúzia de cafajeste. Não tem lógica. Tudo botou o número. Você vê que não tem lógica. Mesma coisa no Espírito Santo. O que é São Mateus? O que é Conceição da Barra? O que é Linhares? Repleto de poços, cheio de... O que isso rende? Efetivamente. Isso aqui, ó. Isso aqui. E a população está lá sofrendo. Então, é isso que nós temos que combater. Nós temos que chamar a atenção. Não existe emprego. Outra coisa. Uma torre de fracking emprega, no máximo, 16 pessoas. Todos eles técnicos altamente especializados. Nenhum fala português. O que fica de emprego? O periférico, que é o guardião, quem vai servir o cafezinho, quem vai fazer a roçada. É esse emprego que a comunidade quer? É esse emprego de qualidade que eles querem? Então, não tem lógica, gente. É só puxar pelo bom senso. Chegamos no final? Querem mais uma pergunta? Fique à vontade. Ia falar alguma coisa? Se ninguém tiver pergunta, eu só quero fazer um comentário que essa geração de emprego, esses giros que a gente tem dado aqui pelo Espírito Santo, há uma unidade da Petrobras ali no litoral de São Mateus que o operador controla as válvulas, as bombas e o sistema lá de Juiz de Fora, né? lá em Minas Gerais. E a outra coisa é que, além de não contribuir com impostos e desenvolvimento local e de destruir muitas vezes, né? Nós agora, assim que encerrarmos aqui a nossa prosa, vai ter a abertura do seminário em que faremos uma homenagem ao Seu Corumba, né? Uma história que o Vitor aí já narrou aí na imprensa e que já foi feito filmes, que é isso aí, era uma pessoa que tinha uma vida plena, né? Um agricultor, e que descobriu-se petróleo em sua terra e a vida dele se tornou uma enorme tragédia. E ele partiu agora em janeiro desse ano, ele nos deixou, né? Depois de muitos anos de sofrimento causados pela descoberta do petróleo em seu território. Mas é isso aí, Clarinha. Faça aí as despedidas finais. Luiz Afonso, obrigado aí pelas palavras. É isso, Beto. Obrigado, digo eu. Para nós é uma honra estar aqui, poder participar e contribuir com alguma coisa. Tem uma outra coisa também que é importante. Você lembra daquela MP do trilhão, assinada pelo Temer? O que era aquela MP? Era a isenção da indústria do petróleo e gás, a isenção fiscal, a renúncia fiscal da indústria do petróleo e gás para explorar por 30 anos os nossos campos. Aonde que um país vai para frente, aonde que uma economia vai para frente, tendo isso como mote? Então, gente, ou nós fazemos cidadania e colocamos isso na consciência dos nossos cidadãos, a academia tem que parar de buscar dinheiro nessas companhias e vir trabalhar com a população, tá? E nós precisamos fazer esse enfrentamento. Nós vamos continuar muito longe ainda, se Deus quiser. Pessoal, difícil acrescentar mais alguma coisa a essa apresentação e essas considerações finais, principalmente. Acho que a gente segue junto, né? Por Nenhum Poço a Mais e, principalmente, para atenção para barrar o fracking antes que seja tarde demais.
Queria agradecer o Luiz Afonso, convidar todos e todas que estão assistindo para a abertura do seminário da campanha. Vai acontecer agora, daqui a 4 minutinhos, às 15, no canal Nenhum Poço a Mais. Vai estar tendo a transmissão ao vivo. E gostaria de encerrar passando mais uma vez a vinheta da semana. E o convite é que ainda temos uma semana cheia de atividades, tanto da Semana Sem Petróleo, quanto do seminário da campanha, que abrirá hoje. Muito obrigada, Luiz Afonso, 350.org, pela atividade. E vou rodar aqui a vinheta. Obrigado a todos. Foi um prazer, foi uma honra. Foi ótimo. Obrigado. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quer saber? A indústria petroleira precisa ser detida. E o vício da petrodependência Precisa ser cuidado. Não é mais razoável que o petróleo continue contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades dos seus territórios, destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. A indústria petroleira não pode seguir adiante. É a principal responsável pela violação de direitos humanos e da natureza. A civilização petroleira não cabe mais no planeta. É o principal responsável pelo aquecimento do clima. Precisamos detê-la. Mas como? Despetrolizando a vida. A vida. Na Semana Sem Petróleo. Transição da vida. Nós transitamos. Tu transitas? Transição energética. Terra em transe. Venha para a campanha Nenhum Poço a Mais. Nem um poço a mais. Nenhum poço mais.